Então, e o feedback que veio do segundo e terceiro capítulo é assim, cara, tá bom, mas falta embasamento teórico, né? Falta a gente ancorar as coisas, que eu acho que é a forma acadêmica de produzir conteúdo. E eu vou muito para um lado sei lá, eu sempre funcionei na superficialidade do fato, do jornalismo, da comunicação, do marketing, do que seja, mas o superficial era suficiente, né? Para produzir um livro, ainda mais um livro da maneira que eu quero produzir, precisa ancorar essas ideias. Eu acho que isso você faz muito bem ao você trazer todos esses autores e todas essas questões. Mas quando você vai para o que é o evento, o Flau, aqui eu fiquei... Cara, onde ela tá indo? Que porra é essa? Mas primeiro, assim, de tudo, cara, eu acho que de forma nenhuma o trabalho que você fazia ou faz, e nem nenhum jornalista é superficial, sabe? Porque eu acredito que existem contextos que a gente tem informações suficientes. Sim. Que começa a não fazer sentido você explicar uma encravada do assaltante, entendeu? Então, assim, não tem sentido. Então, assim, existem espaços e espaços. Né? Então, assim, é muito desafiador transitar entre os dois. Muito. Só que eu acho que esse movimento que você está fazendo é super legal porque você encontrou o fiozinho e é isso que a filosofia faz. Você vai puxar na medida do necessário de acordo com o seu propósito. Isso é legal. E isso para mim é muito difícil, porque eu preciso até fazer algum teste de qualquer coisa, porque eu sou muito dispersa com as coisas. E eu tenho um interesse muito plural. E isso é uma das coisas que eu mais levo bronca do meu orientador. Eu falo assim, olha, fecha no negócio aí. Fecha, né? Exatamente. Mas eu não isso é da nossa geração. Quer dizer, você deve ser muito mais nova que eu, mas é da geração. É do fato de você ter sido atropelada pelo esse mundo digital, da dopamina e dos estímulos, né? Você não passou a vida só lendo livro, você passou a vida assistindo, escutando música, fazendo as outras coisas. Isso dá uma abertura de repertório ao mesmo tempo em que dá uma dispersão absurda, né? É o que todo mundo chama de TDAH, mas não é todo mundo que tem TDAH. Sim, eu evitei de falar porque eu não sei mesmo, não tenho diagnóstico. Mas pra mim é muito desafiador ler livros, por exemplo. Olha só. Eu tenho uma bike do lado, assim, porque às vezes eu subo na bike e vou pedalando pra tentar ler. É desafiador pra mim ficar parada. Pra mim também. É muito desafiador. Então, assim, é difícil pra gente que tem esse interesse, essa pulsão, essa curiosidade mesmo, que parece que move a gente. Ao mesmo tempo você fala, não, aqui eu preciso me deter mais. É difícil. Mas ao mesmo tempo, quando você vê aquele treco pronto, você fala... Caramba, mandei muito aqui, hein? Isso é legal, entendeu? Isso é legal. Cara, é uma dualidade de sentimentos ali, que é uma jornada que vale a pena. Vai sofrer, você vai querer largar tudo, mas é aquele meme, né? De jogar os papéis e depois juntar, assim. Total. Toda hora. Mas é muito legal, é muito legal. Só que quando você percebe, nesse movimento, por exemplo, de tentar definir o que é um evento, uma pessoa, o que quer que seja... o que é uma... Mas pra que... Tipo... A gente volta à praticidade da coisa, né? Porque, pensando em comunicação, a gente estava trazendo... O assunto surgiu da ligação da filosofia com a inteligência artificial, né? Faz todo sentido, é super interessante a gente tentar mapear tudo, o que é tudo, né? O que é nada, o que é cada coisa. Mas é muito difícil conectar com a praticidade da urgência, que a urgência demanda, sabe? Entende? Mas você percebe o que é legal, inclusive que eu acho que a filosofia ajuda a gente a tentar entender o que é suficiente. Sabe? Porque assim, aquele momento era uma decisão de milhões. Total. Eu preciso dar um jeito de definir o que é um evento. Eu preciso. Talvez algumas outras coisas fossem contingentes. Claro, vai fazendo recorte. E aí que é interessante a gente parar. Inclusive, tá vendo como a questão volta, né? A gente olha aqui, é hora de olhar para o Instituto Voz na Minha Cabeça de novo, para nossa humanidade, porque a gente começa a olhar também nas nossas resoluções do dia a dia, o que é suficiente? O que a gente pode abrir mão? Isso, se a gente está atento a olhar esses problemas que a gente está tendo que resolver e botar um paralelo com a nossa vida, a gente começa, inclusive, a perder essa angústia de FOMO, né? De fear of missing out, de ficar perdendo as coisas. Cara, eu não preciso saber disso. Espera, é o pensamento crítico que a gente sempre fala. Né? Não, isso eu não preciso, isso para que eu quero isso? Nesse caso do evento, é uma decisão de milhões. Então, eu preciso dar um jeito de definir um ponto de partida para que todos os envolvidos estejam de acordo para que a decisão seja tomada. Sim. Então, mas aí quando sentido. Você falou da ontologia da filosofia, isso é feito de que forma?
Lá antes de ser da filosofia da ontologia da tecnologia ou da IA? Da computacional. Ontologia Da computacional. Isso. Na parte da filosofia, ela é feita através do quê? Dos textos dos filósofos, do materialismo, do que for, do Kant mesmo, Sim, também. ou de todos. Ah, tá. E aí, quando a gente transfere isso para o computacional, é onde tem todo esse mapeamento que você está falando. Existe uma diferença, né? Na filosofia, quando a gente fala de ontologia, a gente fala, grosso modo, das características mais gerais de tudo que existe. Tá. A gente fala tudo que existe, de tudo. Quando a gente vai já para a ontologia computacional, a gente já coloca isso num sistema. Por isso que a gente usa bastante epistemologia, né, da filosofia, que é a área que dá conta de estudar o conhecimento, como a gente estrutura o nosso conhecimento. A gente coloca ali em caixinhas e em sistemas compreensíveis. Aí a computação se beneficia dessa parte um pouco mais objetiva, tendendo à objetividade no máximo possível de acordo com os nossos objetivos. No fim das contas, o que determina como a gente vai definir as coisas, se a gente parar para olhar, é o objetivo, né, dentro de um sistema. Diferente da filosofia, que a gente pode falar de ontologia indo para metafísica e tudo mais. As lacunas do nosso conhecimento a gente vai preencher nas nossas conversas e discussões, e isso a filosofia permite. Eventualmente vai acontecer e é maravilhoso que aconteça, sabe? É maravilhoso que aconteça porque isso é o que a gente é. A gente é limitado e a gente precisa de algumas coisas para viver a nossa vida. A gente não é tão objetivo assim quando a gente acha que é. Por mais que a gente se ache tão pragmático no nosso dia a dia, não é. Sabe? As pessoas mais pragmáticas normalmente escondem boas coisas lá pra gente investigar. Sabe? Então, eu acredito que essa coisa da observação na filosofia é muito mais aberto. E quando a gente vai para a computação, a gente precisa usar essas ferramentas epistemológicas de linguagem, da filosofia da linguagem, da mente, para tentar representar de forma objetiva essa busca de atender os nossos interesses, que aí a gente vai para o problema fundamental, que é entender quais são os nossos interesses. Às vezes é mais fácil, né? Um sistema para oncologia, alguma coisa assim. Mas e quando não é tão fácil assim? As resoluções éticas, né? Como é que a gente vai desenvolver? Será que é possível desenvolver um sistema ético? Eu acredito que não. Na verdade, é um uso ético do sistema. Como é que a gente vai fazer um sistema que dê conta de todos os valores nessa multiculturalização que a gente está? Não tem. Não tem como. Seria até desonesto. Seria, evidentemente, uma sociedade se sobrepor sobre a outra. Então, precisamos... Como sempre foi. Como sempre foi. Como sempre foi. E com outros mecanismos agora um pouco mais claro na nossa frente de novo. Exato, né? Aquele espelhinho. O Black Mirror. É isso mesmo. E por que foi tão feliz o momento em que você foi da filosofia então e cruzou com o IA? Porque hoje em dia o mercado demanda isso. Você vê? Eu acho que sim. Eu comecei a ver na minha equipe, que eu estava com uma equipe de marketing, inclusive eu trabalhava numa plataforma de educação que estava sendo desenvolvida. E aí veio o boom do ChatGPT, né? Aí eu comecei a ver as pessoas meio desesperadas, não, vou perder o emprego, não, eu tô falando com uma consciência. As reações mais diversas eu presenciei ali, sabe? De pessoas seniores, assim, e pessoas muito iniciantes no mercado. Todo mundo com uma certa crise. E aí, um caso me chamou a atenção ali. Eu tinha contratado uma redatora super competente. Já tinha acompanhado o trabalho, além de conhecer anteriormente a contratação. E ela foi contratada pela qualidade dela singular, pela perspectiva e a capacidade de transitar entre vários tons de voz, né? Tons de voz e tudo mais. Quando eu demando dessa profissional, que já tem credibilidade, um texto, e ela me vem com um texto que é ChatGPT, porque eu uso muito e eu sei padrões evidentes ali, eu chamei e falei, por quê? Por quê você abriu mão da sua humanidade? É isso que está fazendo diferença. As pessoas estão terceirizando o que é delas em nome de uma produtividade maior. Porque em nome de discursos ornamentados ali. De entregar mais. De entregar mais. Mas eu discuto muito isso, porque a gente está terceirizando para IA o que é essencialmente nosso em troca de um tempo que não sobra também, né? Porque você está produzindo mais, mas você não está produzindo melhor. Sim. E essa é a questão que deve ser feita e talvez, em alguns momentos, por exemplo, o Sam Altman lá já disse em entrevista, até no evento que eu fui,
Que a mulher perguntou para eles, então vocês estão contratando filósofos agora para mexer com ela? Sim. Claro, ainda bem. Ainda bem, né? Porque a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. É. E o caminho que a gente está indo não parece bom. Não parece... Ou seja, o uso excessivo de GPT deixa todo mundo padronizado. Deixa. Né?